Olá, nós estamos numa lição especial para o Memorial do Holocausto. No nosso site você poderá mandar as perguntas selecionadas serão ouvidas. É difícil falar sobre isso, pois o tópico depende de emoções pessoais. E é difícil nós sermos o teste do que aconteceu. Podemos conversar calmamente sobre guerras que aconteceram milênio atrás, outras. E mesmo na antiguidade haviam guerras com atrocidades, onde o povo de Israel morria. E pessoas que queriam copiar a cultura grega ou guerra com os romanos, e às vezes até com mais atrocidades do que essa. Mas isso sabemos no passado que se Israel tivesse agido da forma correta, não haveriam essas correções. Aí dizem que se Israel tivesse agido corretamente, nenhuma outra nação poderia nos conquistar ou nos desafiar. Desde o primeiro templo, o Ari e o Baruch Salam falam sobre isso, sobre se tivéssemos em Arvut, ninguém poderia nos desafiar. Se nós nos mantivéssemos na altura do primeiro templo, ninguém poderia nos desafiar. Por isso, descendemos, pois pelo plano da criação, nós tivemos que passar por essa etapa, pela a quebra do segundo templo e tudo o resto que foi passado. Nós passamos por essas duas quebras e por isso nós decaímos. Mas isso estava no plano da criação. Assim como o Rabino Akiva diz, por que eu estava rindo quando o segundo templo foi destruído? Porque até então ele não acreditava que a profecia se realizaria. Então, certamente, se o segundo templo foi destruído, certamente vamos ter o terceiro templo. Se essas coisas todas não tivessem acontecido, não seria escolha livre. Essas decaídas é de cima para baixo sempre. Agora estamos no estado mais baixo de todos e agora começamos a ascender. Começamos a voltar na circularidade. E como o Baruch Salam diz, nós estamos agora no portão da redenção. Estamos na entrada dessa redenção, outras leis aplicam. Não são mais as leis mecânicas de causa e consequência que nos avançam, assim como toda a humanidade paralelamente. A nação de Israel precisou estar em exílio durante muito tempo, até a destruição do primeiro templo, depois do segundo templo, o exílio, e agora nós estamos aqui. E a partir de agora começa
o assunto da força, da liberdade de escolha. Estamos agora num estado onde tudo está preparado para a correção. E a correção é feita pelas nossas ações, que é chamado de elevar a mão. E é impossível elevar a mão com as almas quebradas, porque as almas estão quebradas. E de onde elevamos mão? Tentando conectar como estava antes da quebra. E tentando e não conseguindo, o que é chamado de desde nossas ações boas, onde tentamos conectar, mesmo que seremos incapazes, precisamos desse esforço até chegar ao ponto onde a gente vai dizer, eu preciso disso. Aí cria a necessidade, e isso é chamado de elevar mão. E depois a luz vem de cima para baixo, e nós somos ajudados. Se estamos dentro dessa escolha livre, onde empurramos nossa história para frente, isso é chamado de boas ações e elevar a mão. Se não fizermos a cada momento tudo que nós fomos capazes de fazer, desde a liberdade de escolha, então essa coisa que nós pulamos, que não fizemos, essa correção que não fizemos, vai voltar, e não como Hassadim, como misericórdia, mas vem como dor. Em vez de uma água pacífica, nós temos água maligna. Temos enchentes. Em vez de avançar pelo Torá, por amar ao próximo, nós avançamos por pancadas. E essas pancadas não estão nos empurrando para frente, elas estão nos obrigando a fazer a mesma ação que pulamos. Mas não podemos pular, temos que fazer aquela ação. Então a questão é, se eu agora faço uma ação, eu poderia ter feito pela conexão, e entendimento e emoções, garantia mútua. Eu sou homem, estou agindo, mesmo que não seja necessário, aumento a importância e faço as coisas, mesmo de uma forma artificial, supernatural. Agora que eu faço essas ações pelas pancadas, pela necessidade, isso é liberdade de escolha? Não. Se não é liberdade de escolha, eu tenho que fazer como um animal, como um animal que recebe um monte de pancadas e corre para frente para fugir da pancada. Isso é espiritual? Fugir dessa dor? Está claro? Então as pancadas nos traz ao pensamento, à autoconsideração, e nos leva a pensar e iniciar, com a ajuda deles, a localizar o mal, e assim teremos que pagar por isso. Nós teremos que estar numa escolha livre que é muito mais complexa. Com vários níveis.
Eu não quero encostar nisso porque vai nos confundir, mas saiba que não existe concessão. O homem precisa passar por todos os níveis. Não tem como pular nada. Ele tem que ser livre em cada momento. Não pode receber ajuda em nenhum momento. Então só uma coisa é clara para nós. Só se nós avançarmos com o Hassadim, por relevar o Man, de fazer o Mad de Binah. Se isso não acontecer, o que acontece é que nós entramos na espiritualidade pelas dores, então, os desastres, né? Pragas, com problemas individuais e tudo, incluindo o Holocausto. Isso é um exemplo. Isso é com toda a humanidade. Com o povo de Israel, que não está fazendo o seu trabalho no que diz respeito ao mundo inteiro. Baruch Salam escreve sobre isso e diz que no final do Zohar, a introdução do Zohar, יש פנימיות העולם, יש חיצוניות העולם. יש ישראל שהם פנימיות העולם, אומות העולם, חיצוניות העולם. יש בתוך ישראל פנימיות שהם לומדי קבלה, וחיצוניות שלא אכפת להם. Internalidade, a externalidade do mundo. E as pessoas que se importam com o Tikkun, com a correção, e pessoas que não se importam. Mas quando as pessoas estudam, não só estudam para aprender o livro, mas estudam pelo bem da correção. E assim como as nações do mundo têm internalidade e externalidade. E existe os bons das nações do mundo e os maus das nações do mundo. איך שבתוך ישראל מסודרים פנימיות וחיצוניות, כך באומות העולם מסודרים פנימיות וחיצוניות. E a externalidade e a internalidade arranjada por Israel é similarmente arranjada como nas nações do mundo. Então, quando Israel está numa altura, os bondosos, pessoas que estão mais próximas da conexão de uma sociedade boa, pessoas que estão conectadas em coisas boas, estão no alto. Se em Israel eles desrespeitam a internalidade do Torá, se desrespeitar o trabalho deles, temos uma pirâmide de cabeça para baixo. E assim o mundo, às vezes vemos o mundo como estamos vendo agora. E não é Israel e está em cima na pirâmide, as nações do mundo embaixo. De acordo com a mensagem, as piores pessoas das nações do mundo estão no topo da pirâmide. Israel, até as pessoas que estudam Kabbalah estão no último grau da pirâmide. E é assim que o domínio funciona. E isso que aconteceu nos tempos de Hitler. E nos tempos de Hitler foi a mesma coisa, que Israel não preencheu o seu papel e o maligno subiu em cima da pirâmide e a pirâmide foi invertida. Quando foi invertida, já era. Aí veio
a destruição, e ele faz o que ele faz melhor, destruir. Ibn Sulam diz, ele diz que depois que os malignos da geração em tal geração, todos os destruidores das nações do mundo levantam a mão. Em que geração? Não é a geração onde Israel escolhe o que é fazer dia e não luz? Torá é a luz que reforma. Aqueles que não fazem Torá para se corrigirem e procuram como cegos sem ver a própria internalidade pelo benefício do próprio corpo. Por isso eles procuram benefício acima da internalidade do Torá. De acordo com a sua essência, porque o coletivo de Israel se intensifica e se cancela a internalidade. As nações, aqueles que causam a sua destruição, se intensificam acerca da internalidade do Hassidim, das nações, da externalidade de todo o mundo. As quais são as nações do mundo se intensificam e cancelam as pessoas de Israel, as quais são a internalidade do mundo. E então, todas as gerações do mundo levantam a sua mão, querendo destruir as pessoas de Israel, como está escrito. Nenhuma calamidade chegará ao mundo para Israel. Significa que a relação exterior superior causa destruição, roubo, dor em todo o mundo. E através de muitas quedas, muitas baixadas, se encontram as correções e, além disso, o juízo, a estrutura, são feitos para nós, como os sábios disseram, começaram com o justo primeiro, e toda a glória que tem. Países da Lituânia, etc., permanecem em toda a Terra Santa. Agora está para nós corrigirmos. Cada um de nós. Isto nos recorda, nos faz lembrar que temos que manter e intensificar a externalidade da Torá. Isto toma lugar justo da externalidade e está em cada um de nós, que será recompensada, intensificada somente na internalidade. Significa Israel e nós, o que significa nossa própria internalidade e as nações do mundo. Isto é para que chegue a todo Israel, até que as nações do mundo cheguem ao conhecimento da escala de mérito dos grandes sábios de Israel, e as escutemos a eles, e dissemos também a externalidade das nações do mundo, os justos das nações do mundo serão sobrepostos em poder,
sobre a internalidade do mundo também, a qual Israel deve chegar a todos os méritos na esterilidade dos mundos que são chamados de as nações, e se reconhecerão e conhecerão que Israel, na escala de mérito, está neles. E estão nessas pessoas de Israel, no lugar do Criador. E terão cuidado das pessoas de Israel, como está escrito no livro de Zohar, nesta conexão, nesta composição do livro de Zohar. Eles sairão do exílio com misericórdia, assim como está explicado. Assim que tudo depende da relação entre os graus superiores e os inferiores. E em cada um de nós que se enfrenta com a sabedoria, que se relaciona com a sabedoria de Kabbalah, que tem com respeito a Israel e Sharkiel, e depende dele, que se estende na internalidade e que se estende na espiritualidade, no avanço espiritual, no amor, na conexão, no otorgamento. Sobre a externalidade e ter êxito, ser poderoso, estabelecer a sua opinião, estar em controle, etc. Toda a nossa luta de cada um de nós e que se reflete com relação ao grupo determina como o mundo se move. Se somente depende de nós, então, para que necessitamos da difusão? Precisamente porque todo o mundo precisa disto, cada um em seu nível. Enquanto na internalidade, como na exterioridade também, em cada nível, cada um de nós deve participar, como nós dizemos, através da educação integral. Temos que explicar que é por meio desta conexão, dessa participação, em que todos esses povos, e por meio de nossos desejos egoístas, pressionamos, avançamos no altruísmo. Isso depende de todo mundo, da relação que existe com a interioridade e a externalidade. E que nós nos encontramos com uma grande pergunta: como nós vamos poder fazer que as coisas mudem no mundo? Talvez não seja agradável o que acontece, mas nós temos que entender o que Baal Sulam nos diz, que não há nada mais além dele. E o que nós vemos que sucede externamente para pedir a luz que reforma. Porque existe uma forma de influenciar ou de outorgar a todo mundo. Porque nós, de fato, somos os culpados de que o mundo sofre. Este tipo de situações que acontecem. Então, como diz Baal Sulam, devemos ver que Israel perdeu sua interioridade. Não disseminou a sabedoria da Kabbalah para chegar à interioridade ao invés da exterioridade, e convidou ou chamou a si mesmo esse tipo de golpe. Bem? Bom, vamos ler um pouquinho mais. Na introdução
do Sefer de Zohar. Vamos aguardar a tradução. Não temos esse texto. Como disse que Israel chegou à parte interna do povo e compreender os povos do mundo que se encontram dentro dele. E assim, através desses fatos da interioridade e da exterioridade, com respeito a todas as generalidades do mundo, porque Israel é o culpado ou responsável, vamos dizer assim, de tudo que acontece através dos filhos de Israel. E chegar assim, com a compreensão do nosso papel para a paz no mundo, e que cada pessoa, através da interioridade, vai chegar à conexão do resto da conexão no mundo. E se continua regendo-se pela exterioridade, não pela interioridade, que é o nível de Israel, ou é o papel de Israel dentro do ser humano, tudo que passará é que provoca o descenso e provoca o mal ou as calamidades ao povo de Israel. E se não sabemos como acontecia antes, e da época dos Macabeus, da destruição do segundo templo, e através de toda a história, e se analisamos, e se nós sabemos o que sucedeu através dos tempos em cada lugar, haviam problemas muito graves. Até que chegamos a esse ponto, pois agora que nós devemos realizar esse plano da criação, então temos os meios para fazê-lo. Por certo que temos que sentir como responsáveis, realmente os responsáveis do mundo. Porque os nazis não atacaram somente os judeus, os nazistas também atacaram outros povos. E em geral, desgraças que sentirão todos. O que sentiram outros além dos 6 milhões. 6 milhões de judeus, estou falando de 60 milhões no mundo inteiro, de uma forma geral, outro tipo de conta. Nós temos que entender que estamos ante ao mesmo perigo. Mas agora esse perigo é com relação ao que se faz a todo mundo. Se antes era contra os judeus, principalmente, digamos que era um títere, era um boneco. Claro que não estou minimizando o que ele representava, essa pessoa tão terrível. Nós não estamos com isto. Que não há personagens ou imagens que são negativas, e o que estão fazendo é que nos corrijamos. O que está sendo ativo nesse livre-arbítrio
e se veem como personas más, personagens maus, desde o ponto da exterioridade. É todo um sistema completo e complexo. Então, o que nós temos que compreender é que agora nos encontramos em uma nova era, em uma nova etapa. Enquanto que nós temos que fazer, e há que se aprender das experiências passadas, do que nós passamos. E tudo isso é algo que nós provocamos, não é agradável dizer isso, mas essa é a realidade, que nós provocamos isso. Nós temos que fazer isto, é nos preocupar que isso não suceda no futuro. E Baal HaSulam escreve isso de uma maneira muito simples, que o nazismo provavelmente regresse ao mundo um dia. Não há uma garantia que isso não vai regressar. As pessoas gostam de dizer que nunca mais vai acontecer de novo, como se estivessem seguras de que controlam tudo, nunca mais. Isso não se pode dizer quando não se tem a segurança absoluta com relação à força da luz superior. E se tem a certeza do que vai acontecer, mas pelo contrário, se nós não temos o controle sobre esse sistema. E ao contrário, são bobagens, nós vamos de um golpe a outro. Temos que entender que a escolha está em nós mesmos. Por favor. O que está escrito sobre isso? Na última geração, Baal HaSulam disse que o nazismo não se deve atribuir unicamente à Alemanha, que isto é um erro, na verdade. Que isto é um resultado de uma democracia e um socialismo que caíram em suas modalidades, e sem justiça e sem moral para nada. E a maioria das nações onde isso pode acontecer, e pode acontecer inclusive na Inglaterra, sim, precisamente da democracia e do socialismo surge o nazismo, se não corrigirmos a democracia e o socialismo. Não corrige adequadamente, então surge o nazismo. Então devemos entender que precisamente por meio deste mundo moderno, por exemplo, os ingleses, aonde a cultura se supõe, aonde é esse desenvolvimento da sociedade, se dá esse tipo de situação, se faz esse tipo de sociedade de nazistas. Também no fragmento 1, na última geração, com relação ao nazismo, o que aconteceu com os alemães em uma das situações surpreendentes da natureza. E aí foram considerados entre as nações mais civilizadas e de repente, da noite para o dia, se tornaram selvagens, mais primitivos de toda a história. Hitler foi eleito pelo voto da maioria. Sim. Isso é do controle do mal que chega ao mundo. Quer dizer, o bem e o mal se juntam, se mesclam e são equivalentes. Se revela o mal no mundo. Se nós não atraímos luz para a reforma, a luz que reforma, e nessa mesma medida que nós estamos falando da ciência da cultura, que se originam do orgulho, do controle que existe nas nações desenvolvidas. Tudo surge de um ego muito grande. E se nós não nos apressamos a atrair essa luz que reforma, sem dúvida alguma, provocaremos este mal e que se dispersa. Sim?
Podemos encontrar também no livro de Zohar, em Parashat Mishalach, está escrito que não há nada no mundo que não faça o que as nações do mundo se alcem, que não fosse o próprio Israel. Se Israel cumpriu seu papel, não existem nações que iriam contra ele, que se lançariam contra Israel. Porque quando há um controle de Israel, quando Israel não realiza seu papel, e são forças da linha esquerda que predominam e que tomam força. Bom, não quero falar agora sobre os mecanismos dos sistemas que, se nós, através do nosso trabalho, não nos revestimos da luz de Hassadim, se nós o revestimos dessa luz de Hassadim, então chegamos à linha direita, sim? Agora, uma explicação sobre o que nós chamamos a Shoah, o Holocausto. Como membro do movimento Aravut na rádio, que devo explicar? Tem que escrever algumas palavras bem concretas, muito claras. Assim eu faria, porque, no final de contas, aqui é um tema muito sensível para cada pessoa. Não se pode fazer disso. E se pode ter uma grande festa, se você não faz, com falta de sensibilidade. Ou com um coração de pedra com relação às pessoas, com relação ao povo, que não entende qual é a razão verdadeira, porque não querem tomar uma responsabilidade sobre si próprias. Porque para as pessoas não é bom dizer que as pessoas recebem golpes, e quem é responsável por esses golpes? Quem não fez a correção, não fez o papel que teria que cumprir? Obviamente, nenhuma pessoa vai aceitar, escutar algo assim. E todo esse tipo de coisas, o que dizem os cabalistas, que todas as coisas externas que acontecem por nós não vemos aqui nada, inclusive sobre os escritos de Baal Sulam. Ele recebeu muito ódio sobre isto, a respeito disso. E apesar de que ele mesmo saiu da Polônia e tratou de salvar as pessoas que se encontravam lá e advertiu do que aconteceria, algo muito grave, mas disseram que não era já e resolveram ficar. E depois que ele escreveu isto, pode imaginar que ódio ele recebeu, mas ele tinha que dizê-lo. E que para nós isso é uma realidade. E o que dizem? E na última geração que nós poderemos também regressar ao nazismo se nós não avançarmos como corresponde. Sim, aqui diz também Baal Sulam. Eu falei sobre a destruição que iria existir no mundo inteiro, da bomba atômica e todos os golpes, e pensei que assim entenderiam ou veriam o mundo, o que aconteceria. Assim como houve uma guerra anterior, devemos entender qual é o remédio disto. Nos deixa claro o que temos que fazer, e a rádio não se pode dizer sobre isso nada. Mas se nós somos um povo e um movimento social, não há nada que ser dito, não. Nós simplesmente compartilhamos com todo o povo.
Não tenho nada que dizer sobre isso? Claro que eu tenho. Temos que dizer sim, claro. Fortes, mas não temos que dizer que muitas coisas, na verdade, não vão entender. Cada um faz segundo o que lhe parece. Assim nós temos que aceitar. Há que se dizer que quando nós somos mais fortes, isso não vai acontecer. Isso não é o suficiente. Sim? Ok? Não há nada o que fazer. E pouco a pouco, através da nossa correção, na medida ou grau, com respeito ao resto do mundo, vai chegar a um nível no qual muda a sociedade que também vai corrigir. Somos nós os responsáveis acerca disso, porque nós vemos como surgem todo tipo de grupos nazis, e lhe dão lugar no parlamento, nos Estados Unidos, em Nova York, e isso vai suceder cada vez mais se nós não fazemos avançar ao mundo a correção. Não há outra solução. Aqui, em todos os fragmentos que nós temos lido, se encontram a direção que nós temos que seguir, de cima e de baixo. Isso é tudo. Isto é possível que possamos fazer no mundo inteiro. O que havia uma guerra mundial. Estamos falando da América do Sul, da Austrália. Quanto vão sentir com um golpe assim? China, por exemplo, a Ásia. Senão que... Não como continentes isolados, mas pode ser que seja um golpe maior ainda. Sim, esperemos que nós possamos mudar essa situação, mas devemos sentir responsabilidade. Ser muito firmes com relação a isso. Um estudante da Romênia disse qual é a responsabilidade dos que não são judeus. Não pertence antes Israel. Que o povo, hoje em dia, Israel e Eisharkiel, direto a ele. Já há um conselho. Havia um conceito espiritual, mas antes era um conceito físico, de território e de um povo. De onde? Que perseguiria? É um conceito espiritual. Eu recebo esse método, se eu tenho esse ponto no coração, e você se chama então Israel, o resto do mundo. Todos estamos obrigados a disseminar a sabedoria de Kabbalah através de todos os meios para que essa pirâmide se inverta. Na introdução ao livro de Zohar, disse: se cada um se dá conta da interioridade que existe em si mesmo, que ele é Israel, que está dentro de si, há uma força de toda a generalidade de Israel, e cada um conhecerá de mim, do menor ao maior. E ele sempre fala do ser humano e da relevância de cada pessoa.
porque isto é o que nós vamos chegar à correção completa, e cada um em conjunto. E diz direto a ele, já, isso que nós temos que entender. Um estudante do Egito e da Turquia dizem, mas se não há livre escolha, o que nós podemos fazer? Nós sabemos que não existe livre escolha. Então se estudam, para que estudam se não há livre-arbítrio? Através de que eles vão corrigir-se a si mesmos? Se não há livre escolha, livre-arbítrio, depende que algo está conectado a mim. Então para que eu existo aqui? Eu creio que a Istambul e no Egito, no Egito se diz que tudo depende da livre escolha do entorno. Sim, porque é através do entorno que chego à minha própria correção, mas através de que corrigir-me? Há um meio pelo qual posso mudar. E se estou nessa mudança, dê-me menos um fragmento e eu vou mudar o mundo. Por exemplo, aqui temos o desenho de todo o planeta Terra. E se há, digamos, um ponto de inflexão, e aqui uma união de metros, com isto, você dá uma volta ao mundo. Não tem que ser um grande valente ou ter uma grande quantidade enorme. Tem que ser um valente em quantidade, mas em qualidade. Para poder reverter isso, na medida da qual você muda a interioridade. Muda a exterioridade pela interioridade. E a interioridade seja mais forte, assim não há problema. E que haja no mundo toneladas, mas a Sutyara é mútua. Interioridade. Você pode mudar isto. Voltar isso. Samir de Hadera disse que através da Shoah se pode revelar a força do Criador. Mas como podemos dizer que nós somos o povo eleito se isso aconteceu? Eu nasci em uma família na qual houve sobreviventes da Shoah, do Holocausto. E que passaram por isso próximos à família também. Eu não sei, eu não tenho que crer ou não crer. Da força superior, estamos falando da força da natureza, de Elohim, que é uma força da natureza que nos controla, que faz essa evolução e que nós nos desenvolvendo. Estamos falando dessa força da natureza e não de alguém que realiza ações porque de repente lhe surge na cabeça, senão que é uma força que provoca todas essas situações não agradáveis para nosso desenvolvimento. Isto é o único que me interessa saber. Estar falando do que permaneceram na Polônia e que disseram que está tudo bem e no final acabaram sofrendo. Se eles soubessem o que Iri Basulam lhe disse, quais seriam as regras que se rege a natureza, então teriam estado salvos.
אז למי הוא כתב את ההקדמה? סך הכל, אם כמה אנשים באותם זמנים היה להם חופש בחירה, לעשות את התיקון או לא לעשות. מקובל לא כותב. Todas as pessoas tinham livre-arbítrio de fazer as coisas, inclusive nessa época. הוא כותב כדי לגלות. O cabalista não escreve a ninguém, escreve a todos. Escreve para revelar. זה יתגלה. או E logo isto se revela. שזה יוצא לעולם. E é o que os estudantes difundem suas ideias, מה שנאמר, ou simplesmente surgem no mundo. Os fatos. Nós, por exemplo, מערכת nós realizamos esta eleição, essa escolha. Isso é o que fica nesse mundo, nesse sistema espiritual. Sistema espiritual que já recebeu, através dessa escolha, uma forma no mundo. E que já houve um nível de revelação, que é algo que se vai abrindo aos demais, paulatinamente, pouco a pouco. Quer dizer, tudo isso está revelando em uma comunicação e que nós não estamos o suficientemente conscientes o quanto nós influenciamos. E o que está dizendo Baal Sulam é que é um sistema de força. Sim, isso está. E vai haver esse resultado. Então não houve nenhuma livre escolha para eles. הוא כותב שהיו שם אנשים שעל ידי התנהגות שלהם אחרת Não entendo do que se trata. היו יכולים לשנות את המצב. היו הרבה אנשים שלא רצו לשנות. Existiram pessoas que poderiam ter mudado essa situação. Pessoas que não quiseram escutar sobre a Kabbalah nessa época. איך זה מתקשר גם היום? נגיד, היום יש מיליוני אנשים שלומדים קבלה ומבינים מה צריך לעשות. Bom, digamos agora, milhões de pessoas que estudam Kabbalah sabem ou tratam de conectar-se entre si mesmas. Por que nós temos que chegar com esses princípios de Kabbalah a todo mundo? Em alguns milhões. Bom, porque isso tem que, como está escrito, cada um de nós tem que transformar a exterioridade para a interioridade, em alguma medida pelo menos. Milhões de pessoas têm que conectar-se, denunciar, para que todos tenham equidade, todo esse tipo de equidade. Isso significa mudar a exterioridade na interioridade. Quando eles começaram a atuar nessa mesma medida. בזאת נסיים. כל טוב.